Pronto, todo mundo na sala? Sim, pode começar. Olá, pessoas. Nós vamos iniciar mais uma vez, né? E na aula de hoje a gente vai dar continuidade à aula da semana passada, que era sobre produtos notáveis, tá? Então, na semana passada a gente viu alguns produtos notáveis, mas eu falei para vocês que nós tínhamos 5, né? Então, a gente só viu 3, então ficou faltando 2. E antes de começar, né, nós temos o nosso momento relax, né? Esquecendo, olha que absurdo. Então, vou colocar aqui uma musiquinha para vocês, mais uma daquelas musiquinhas assim, de pensar sobre a vida, né? Vamos lá. Sou a maldade em crise, tenho que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu inimigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar de outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer, me completar. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói me expor assim. Dói, despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa vontade existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Prontinho, né? Era mais uma música desses tempos conturbados, né? E vamos dar continuidade, né? Então, já havia dito para vocês que nós vamos continuar nossos produtos notáveis. E falei que a gente já viu, vamos só recapitular rapidão o que a gente viu na aula passada. A gente viu a soma, a diferença e o produto da soma pela diferença, né?
Então, na soma, o que a gente fazia? A gente multiplicava um binômio por um outro binômio, porque era o quadrado da soma. Então, era um binômio vezes outro binômio. Na diferença, a gente fazia a mesma coisa, só que iria ter um sinal de menos, né? Então, na soma, sinalzinho de mais, na diferença, sinalzinho de menos, e na soma pela diferença, eu teria a multiplicação de um de mais com um de menos. E aí a gente seguia, né? A gente aparecia em uns trinômios e um outro, no último, aparecia um binômio. Então, para continuar, a gente viu o quadrado da soma, a gente vai ver hoje o cubo da soma, tá? Então, o que é o cubo? Toda vez que a gente falar em cubo, aqui, toda vez que a gente falar em cubo, a gente está falando do expoente 3, tá? Então, deixa eu só colocar aqui a canetinha. Quando a gente falar em cubo, a gente está falando do expoente 3, tá? Se a gente fala da soma, quer dizer que é um mais outro, ou seja, A mais B. A gente está falando A mais B, mas lembrando que pode ser para qualquer outro termo, né? Qualquer outro monômio. Monômio A pode ser o X, pode ser o Y, pode ser o 2x, pode ser o 5x, Y. Então, contanto que seja só o primeiro termo e depois só o segundo termo e uma soma entre eles, tá? Então, quando a gente vai fazer o cubo dessa soma, a gente vai lembrar de algumas coisinhas, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente viu na aula passada, vai ser uma distributiva, tá? Vai continuar sendo a distributiva. Porém, quando a gente fala em cubo, quer dizer que a gente tem 3, né? Se a gente tem 3, a gente pode fazer o quê? Dividir. No caso, já tipo, vamos dizer assim, vai desmembrar, decompor, tá? Se eu tenho 3, é a mesma coisa que eu tiver 2, aqui o 2, mais o 1. Aqui não aparece em cima, mas a gente tem o 1. Então, quando eu falo do 3, quando a gente sabe que multiplicação de potências de mesma base, repete, a base são os expoentes. Então, eu teria o 2, mais 1 aqui, e seria 3. E aí, o que a gente vai fazer? A gente já viu na aula passada como é que resolve A mais B ao quadrado. Então, eu vou pegar o resultado daquele A mais B ao quadrado, que já foi feito em aula passada, mas se a gente quiser recapitular, vai ser rápido. Então, é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse aqui é o meu quadrado da soma, que é esse A mais B ao quadrado. Multiplicado de novo pelo A mais B, porque a gente está falando de 3, né? Então, aqui já foram 2, falta só 1. E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma distributiva, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez da aula passada. Deixa eu colocar aqui de novo. Ficar melhor. Não tá aparecendo uma canetinha. Não tem problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse A ao quadrado e vai multiplicar com um A do outro lado. E vai pegar esse A ao quadrado e vai multiplicar com B do outro lado. Então, A ao quadrado vezes A, aqui no cantinho. A ao quadrado vezes B, aqui no cantinho. E vai fazer a mesma coisa com 2AB. Então, 2AB vezes A, 2AB vezes B. E o B ao quadrado vai fazer exatamente a mesma coisa. B ao quadrado vezes A, B ao quadrado vezes B. Então, tá aqui a multiplicação nessa terceira linhazinha aqui, né? Então, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vai resolver essa multiplicação. Então, eu tenho A ao quadrado vezes A. Então, ó, as bases são iguais, então a gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então, aqui eu tenho 2, em cima aqui não aparece nada, então é 1. 2 mais 1, 3. Showzinho. Nesse outro aqui, não tem. Então, são todos dois diferentes. Se são todos dois diferentes, o que a gente vai fazer? Só tirar o sinal de vezes e colocar um do lado do outro, né? Então, vai ficar A ao quadrado vezes B. Só ele bonitinho aqui. No próximo, a gente tem 2AB vezes A. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A e vou multiplicar com esse outro A. Então, a gente tem 2 A's aqui, né? Então, A ao quadrado. Nessa daqui, a gente tem, ó, só o B se repetindo. Então, B ao quadrado. Nessa daqui, B ao quadrado vezes A, não tem ninguém se repetindo. Então, a gente só junta. Junta, mas coloca na ordem alfabética, tá? Sem preferência a colocar na ordem alfabética. Quer dizer que se eu colocar na ordem não alfabética, vai estar errado? Não. Não vai estar errado. Só que você pode se confundir com as outras coisas, né? Então, B ao quadrado vezes B dá B ao cubo. Feito isso, bonitinho, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai
simplificar os termos semelhantes. A gente vai somar os termos que são iguais, tá? Então, os termos que são iguais, somente o que eles são iguais na parte algébrica, tá? Então, a gente só vai olhar para a parte algébrica e ver quem é igual a quem. Então, aqui, A ao cubo. Só tem esse A ao cubo, né? Nenhum mais é A ao cubo, então repito ele. A ao quadrado B. Aqui eu tenho 1, né? Não aparece 1 na frente, mas a gente sabe que tem 1. A ao quadrado B aqui do lado. Então, 1 mais 2, 3A ao quadrado B. No próximo, 2AB ao quadrado. E no outro eu tenho AB ao quadrado. Então, a gente vai somar, dá 3AB ao quadrado. E, por último, a gente tem B ao cubo, tá? Então, do mesmo jeito que a gente viu lá no quadrado da soma, a gente tinha vamos dizer assim, um textozinho básico para tentar lembrar como é que ia fazer, né? Então, a mesma coisa a gente tem aqui. A gente tem um textozinho básico para ver como é que a gente lembra de fazer. Talvez fique mais difícil pelo texto, talvez seja mais simples fazer a multiplicação, mas vamos ver como é que é, tá? Então, o cubo da soma de dois termos é dado pelo cubo do primeiro termo. O primeiro termo sempre é o primeiro que aparece. Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, ó. Primeiro ao quadrado, vezes o segundo. Mais, agora o contrário. 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo. Pronto. Se você conseguir, não vou dizer decorar, porque decorar é uma palavra muito feia, né? Se você conseguir aprender, guardar, memorizar isso daqui, você consegue fazer o cubo sem precisar fazer a multiplicação. Isso pode ser mais simples em alguns casos, né? Então, exemplos, que é o que vocês gostam, que vocês entendem, né? Então, fazendo exemplo pelo textozinho lá. O textozinho lá diz o quê? Que é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais, agora o contrário, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Então, x elevado a 3, x ao cubo. Aqui a gente tem 3x ao quadrado, 3. 3 vezes 3, a gente só multiplica os números, repete a letra. Esse ao quadrado aqui só pertence ao x, tá? Ele não pertence a nem o 3, nem o outro 3. Então, só aqui no x. Esse 3x vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, esse quadrado só pertence ao 3, porque ele é o segundo termo. Tá? Então, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27, ó. 27x. E de novo aqui, 3 ao quadrado, 27, tá? Então, só fazendo sem precisar fazer aquela multiplicação, tá? A mesma coisa aqui nesse outro, ó. Vamos chamar esse aqui de primeiro. Teria que aparecer essa canetinha para escrever para vocês, mas eu não estou conseguindo que apareça. Isso é muito triste. Não dá, né? Não aparece. Vou tentar aqui de novo. Não vai aparecer. Enfim, não sei como fazer. Então, vamos aqui de novo. Então, a gente tem esse 2b sendo o primeiro termo, tá? 2b sendo o primeiro. E o 2 sendo o segundo termo. Então, esse é 2b primeiro e o 2 segundo. E aí, como é que a gente faz? Então, primeiro termo ao cubo, 2b ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo termo, ó. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, ó. Primeiro, segundo. Segundo ao quadrado. Mais o segundo ao cubo. Feito isso daqui, é só resolver esses produtozinhos aqui, que estão separados, né? Cada monômio. Então, vamos resolver o primeiro monômio. 2b ao cubo. 2b ao cubo, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 ao cubo e depois o b ao cubo. 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado fica 8. E b ao cubo não tem que resolver, né? Repete b ao cubo, tá? O próximo, 3 vezes 2, dá 6. Só que a gente tem esse daqui, ó, que está ao quadrado. Esse 2 também está ao quadrado. Então, a gente tem o 2 ao quadrado e o b ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, né? Então, 4 vezes 2, 8.
vezes 3, 24 aqui, ó. E b ao quadrado. A mesma coisa acontece nesse próximo, né? 3 vezes 2. 6 e aqui 2 ao quadrado é 4. 6 vezes 4, 24. Só que o b não está ao quadrado, o b está sozinho, então a gente só repete o b. E por último, 2 ao cubo, que é somente o 8. Ok? Ana, alguma dúvida? Só um instante. Na paz. Nenhuma dúvida, pode continuar. Nenhuma dúvida? Ok. Próximo. Nós vamos aqui, temos outros exemplos, né? Fazendo a multiplicação, ok? Nesse aqui, eu fiz a multiplicação, fazendo a distribuição, bonitinho, direitinho, para dar como resultado desse primeiro aqui, ó, desse 2x mais 3 ao cubo, esse grandão aqui, ó, 8x ao cubo mais 36x ao quadrado mais 54 mais 27. Se a gente fizer, como é que eu posso dizer, fazendo a distribuição, dá mais trabalho? Dá. É só observar aqui, ó. Olha a quantidade de espaço que eu gastei para fazer esse e a quantidade de espaço que eu gastei para fazer essas duas, né? Óbvio que dá mais trabalho, mas todas as duas, todos os dois jeitos que vocês fizerem, se fizerem corretamente, né? Óbvio, vai dar certo, tá? Então não precisa se preocupar, meu Deus, eu tenho que aprender a fórmula. Não. Sabe fazer a multiplicação? Sei. Então vai dar a mesma coisa. Só vamos dizer assim, vai demorar um pouquinho mais. É melhor aprender a fazer pela teoria? É bom sempre saber fazer os dois, tá? Então, se você sabe fazer os dois, vai na paz que vai dar certo, ok? E nós temos o último de produtos notáveis, que é o cubo da diferença de dois termos, tá? Então, agora, ao invés de ser um sinal de mais, vai ser um sinalzinho de menos. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que se a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com o sinal negativo, vai mudar muita coisa, né? Muita coisa assim. Então, como é que vai acontecer? A gente vai fazer a mesma fatoração do a, b ao quadrado, a gente vai decompor em 2. Esse a menos b ao quadrado, a gente já sabe o que é, né? Que é o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui foi da aula passada. E a gente vai multiplicar por ele a menos b, tá? A gente vai fazer isso multiplicado por a menos b. E aí, como é que a gente vai resolver? Do mesmo jeito, faz a distribuição. Porém, a diferença que a gente tem da adição para a subtração é somente o sinal, tá? Só que esse sinal, ele muda em duas posições. Ele vai mudar no segundo sinal. Não, esse aqui não é o primeiro? Não é o primeiro. O primeiro é o que está na frente do A, tá? Primeiro é o que está na frente do A, mas ele não aparece, mas a gente sabe que é mais. Então, a gente vai mudar o segundo sinal, que vira negativo, e o último sinal, que também vira negativo, tá? Então, o segundo e o último. O do meio e o primeiro, ou seja, o primeiro e o terceiro, a gente não muda nada, ok? Faz a mesma coisa, só muda o segundo e o último. Então, segue o mesmo textozinho lá, bonitinho. Qual é o mesmo textozinho bonitinho? Então, a gente vai fazer... É dado pelo o cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo termo, tá? Então, segue o mesmo exemplo. Vamos lá para o exemplozinho bonitinho aqui. Então, vamos lá. O primeiro termo ao cubo. Então, x, esse aqui é o x, ele vai ser o nosso primeiro termo, vai estar ao cubo. Menos, ó, menos. Quando for negativo, o segundo já é menos, tá? Então, menos o primeiro vezes o segundo ao quadrado, vezes 3, né? 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá? Mais, ó, mais, menos, o próximo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos, então, mais, menos, mais, menos. Então, acho que dá pra a gente não perder, né? Então, mais, menos, menos. Seguiu essa ordem, lembra do produto notável, tá? Então, resolve cada um separadamente, né? E vai dar certo, tá? Então, a diferença maior de um para o outro, na verdade, a única diferença existente de um para o outro é os sinais de negativos. No segundo e no quarto, né? No segundo e no último sinal, tá? Somente eles dois vão ficar negativos. Esses exemplos aqui são mesmo daquele outro, né?
somente com a troca do sinal. Um é menos e o outro lá era mais. Espera. Vamos aqui. Ana, tem alguma dúvida? Não. Acho lindo demais essas coisas. E se por um acaso, assim, um acaso do destino, aparecesse um ao quadrado vezes um negativo vezes o positivo, isso ia ser um cubo? Não, tá? Por que que não ia ser? Para ser o cubo, a gente já aprendeu lá em produtos notáveis que para ser ao quadrado, que para ser ao cubo, que para ser a quarta potência, que para ser a quinta potência, o que acontece? Nós precisamos de termos semelhantes, termos iguais, tá? Se eu coloco um negativo e um positivo, ele vai ser ao cubo? Não, eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, ele já não é um produto notável, um cubo da diferença de dois termos, ou um cubo da soma de dois termos, tá? Então, se é diferente, já não conta. Vamos para cá, para o exemplo colocado lá. Vamos resolver esse exemplo aqui, tá? Então, a gente vai resolver calmamente para os que não conseguem decorar não, falei que não era decorar. Para os que não conseguem memorizar aquele texto, eu preciso fazer a multiplicação. Como é que eu vou fazer essa multiplicação? Então, a gente vai fazer essa multiplicação por partes, tá? Para não ter problema. Então, de novo, 2x mais 3 ao cubo. 2x mais 3 ao cubo, ele é a mesma coisa que 2x mais 3 ao quadrado vezes 2x mais 3, né? Eu desmembrei ele, aqui tem 2 e aqui tem 1, então faz 3. Então, esse 2x mais 3 ao quadrado, eu vou resolver como produto notável que a gente viu na aula passada. É como se eu multiplicasse ele por ele mesmo. Então, quando eu multiplico ele por ele mesmo, eu vou ter quadrado do primeiro, que é 2x, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui é só resolvendo esse 2x mais 3 ao quadrado, tá? É só o primeiro produto notável. Então, 2x ao quadrado, a gente vai fazer o quê? 2 ao quadrado e x ao quadrado. 2 ao quadrado, ele é a mesma coisa que 4. E x ao quadrado, a gente só repete x ao quadrado, tá? 2 vezes 2x vezes 3, tá? Aqui a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar os coeficientes e vai repetir a parte literal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 12x. E 3 ao quadrado é 9, tá? Então, feito isso, já resolvi o primeiro produto notável. O que é que eu vou fazer? Multiplicar pelo que ficou faltando. Então, eu vou pegar 4x ao quadrado mais 12x mais 9 e vou multiplicar pelo outro. Não eram 3? Só fiz 2, falta 1. Então, vou multiplicar pelo terceiro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar um de cada vez. Então, vou pegar o 4x ao quadrado, multiplicar com 2x. 4x ao quadrado, multiplicar com 3. E vou fazer a mesma coisa com o restante. 12x multiplica por 2x, 12x multiplica por 3. E o 9? 9 vezes 2x e 9 vezes 3. Se fosse negativo, lembrar sempre de fazer o jogo do sinal, tá? Toda vida que vê uma coisa, é negativo, faz o jogo do sinal, ok? Então, resolvendo isso aqui, ó. 4 vezes 2, 8. E aí, agora, multiplica a parte literal. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, tá? 4 vezes 3, 12. X ao quadrado, não tem mais nenhuma outra letra, repete. 12 vezes 2, 24. X vezes x, x ao quadrado. 12 vezes 3, 36. Só tem o x, então repete. 9 vezes 2, 18. Só tem o x, então repete. 9 vezes 3, 27. Certinho? Então, o que a gente vai fazer agora? Fiz, acabou? Não. A gente vai juntar os termos semelhantes, tá? No caso aqui, a gente vai somar os termos semelhantes. Então, não tem mais ninguém que seja 8x ao cubo. Não tem mais ninguém que seja x ao cubo. Como não tem mais ninguém que seja x ao cubo, eu vou repetir o 8x ao cubo. 12x ao quadrado. Tem aqui do lado, ó. 12x mais 24.
12x, 12 mais 24, 36. X ao quadrado e x ao quadrado. Repete, tá? Pelo amor de Deus. Não inventem de querer somar isso aqui, tá? Lembrando sempre, na soma de monômios, a gente repete a parte literal e somos coeficientes. Então, só somos coeficientes, só os numerozinhos que estão na frente, tá? Próximo, 36x e 18x, ó, iguais. Então, a gente vai somar 36 mais 18, que dá 54, e repete o x. Não inventem de querer somar x mais x dá x ao quadrado. Não, nem x mais x dá x ao quadrado, né? Então, não vão querer fazer as coisas erradas duas vezes. E, por último, repete o 27. Ok? Então, feito isso, findou. Acabou. Se fosse negativo, lembrando sempre de fazer o jogo do sinal. Lembrem sempre de fazer o jogo do sinal. Ah, mas esse aqui está 2 ao cubo, não era para estar menos 2? Não, quando a gente fala em termos, a gente só está falando dos números, tá? Então, é só do 2b e é só do 2, né? Nesse caso aqui, sempre. Ana? Oi, Paty, temos 3 minutos, não tem dúvidas. Não temos dúvidas nenhuma, nada, nada, nada. Ótimo, delícia, sinal que já entenderam completamente tudo, né? Deixa eu só abrir aqui a... Vocês receberam, ou receberão, né? Receberão, isso. Uma atividadezinha, né? Sobre são 3 produtos notáveis, tá? Só sobre cubo, só sobre essa parte do cubo. Na próxima aula que nós teremos, nossa próxima aula, nós vamos ver produtos notáveis, não, desculpa, nós vamos ver fatoração. O que é isso? A gente vai sair desse daqui, desse x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 27 menos 27, e vai chegar no x menos 3 ao cubo. Ou seja, nessas 2 semanas que a gente tivemos de aula, nessas 2 aulas que nós tivemos, nós saímos do produto notável, do lado do monômio, do trinômio, do binômio, para chegar no trinômio ou no binômio. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai ter o trinômio, a gente vai ter esse produtozinho notável aí e vai voltar para a fase inicial dele, tá? Então a gente vai, ao invés de evoluir, a gente vai, como é que chama? Digivoluir, não sei. Essas coisas aí de Pokémon, não sei, tá? Então, era por isso hoje. Era só isso hoje, não tivemos dúvidas, né? Não sei porquê. Essa parte aqui vai ser mais tensa, tá? Vocês têm atividades que vão ser colocadas para vocês fazerem. Qualquer dúvida, tragam as dúvidas, porque já é bem a, sei lá, 3ª, 4ª, 5ª aula que a gente está aqui. E eu não vejo vocês trazendo dúvida das atividades. Então, tragam as dúvidas das atividades que vocês tiveram, que eu vou tentar tirar. Vou tentar, não prometo conseguir. Espero que sim, tá? Então, Ok. Era por isso. Era só isso hoje. Galerinha que está assistindo pelo YouTube, o código dessa aula é 8TC05. 8TC05. Posso finalizar, Patrícia? Encerrando.